A paz do Senhor a todos, bem-vindo ao canal do Diácono Hamilton da Igreja Batista Habitação de Deus. Eu quero pedir a você, antes de eu ler a palavra aqui, antes de fazer a leitura da palavra de Deus, para você que não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, aperte o sininho das notificações, dê o seu like, divulgue o meu canal em grupo de WhatsApp. E você que já é inscrito, fazer comentário, divulgar em grupo de WhatsApp e orar para que Deus ponha a palavra na minha boca, irmão. Em nome de Jesus. Vamos ler aqui Ezequiel 3, do 1 ao 7, que diz assim: Ainda me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo. E me disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. E eu comi, na boca me era doce como mel. Disse-me ainda, filho do homem, vai, entra na casa de Israel, e diz-lhe as minhas palavras. Porque tu não és enviado a um povo de estranho falar, nem de língua difícil, mas a casa de Israel, nem a muitos povos de estranho falar e de língua difícil, cujas palavras não possam entender. Se eu aos tais te enviasse, certamente te daria ouvidos. Mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porque não me quer dar ouvidos a mim, pois de toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Deus, ele manda a Israel, ele é comissionado a pregar ao povo de Israel, que estava no cativeiro por causa do seu pecado. E Deus levanta Ezequiel como profeta naquela terra da Babilônia para pregar para o povo da casa de Israel, para saber para ele porque eles estavam ali naquele cativeiro. Mas Deus dá um aviso primeiro a Ezequiel: coma o que tu vê na tua frente, o que tinha na frente de Israel, o rolo, a palavra de Deus, um pergaminho, e ele mastiga aquele rolo. Quando ele mastiga aquele rolo, que ele entra na boca dele, é doce como mel. E quando chega no ventre dele, aquilo vai fazer parte do ser dele, parte do corpo dele. É assim quando a gente começa a meditar na palavra de Deus. Ela é doce como mel. Ela entra na nossa vida e começa a fazer parte da nossa vida, parte do nosso ser. É assim que Deus quer. Aí ele diz ainda mais. Disse ainda, filho do homem, vai e entra na casa de Israel e diz-lhe as minhas palavras. Deus está falando, fala minhas palavras a ele. O que eu mandar tu falar, tu vai falar, Ezequiel. Mas era a palavra de Deus que Deus queria que Ezequiel falasse para aquele povo. Hoje, muitos não estão pregando a palavra de Deus, estão pregando coisas do seu próprio coração e enganando o povo. Quando Deus manda falar, é a palavra dele, é a palavra de Deus que tem que ser o primeiro lugar na nossa vida. Tem que ser prioridade na vida do crente, amém? Ezequiel, ele é destinado a pregar aquela palavra, e é muito importante dizer a vocês que aquela palavra que Ezequiel ia pregar diretamente para o povo de Israel, que estava ali no cativeiro, não era palavra de autoajuda e nem de automotivacional. Era uma palavra rema de correção. Deus ia corrigir o seu povo ali na Babilônia. Mesmo assim, Deus não ia deixar aquele povo desamparado. Por quê? Porque a palavra de Deus, Deus mesmo lá na Babilônia, ele fala com aquele povo. Mesmo em pecado, Deus ainda fala com os seus servos. É isso que eu estou falando. Deus não quer
que crente fala palavra de autoajuda ou motivacional. Deus quer que o crente pregue uma palavra rema, de correção, de autoajuda. Não é um momento, é momento de arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Porque se for assim, o povo de Deus ainda vai continuar andando em pecado, mesmo com essa situação que o mundo está passando. Amém? E Deus fala assim, ó, a palavra de Deus ao povo são de repreensão e arrependimento. Se o povo aceitar a repreensão de Deus e o arrependimento, o cativeiro deles seriam abreviado. O sofrimento deles naquele cativeiro seria abreviado. Porque eles iam aceitar, mas não, eles não aceitaram. Assim acontece com aquele que está em pecado. Se ele não aceitar uma palavra de correção e se arrepender, o sofrimento dele não é abreviado. Não tem, porque ele não quer ser corrigido e nem quer se arrepender do pecado que ele comete. O Senhor vai confrontar os cativos lá na Babilônia. Através de quem? Do profeta. Deus usa o profeta como o canal que ele quer falar com o povo. O povo pensou que na Babilônia Deus não ia falar com eles. Tendo engano. Deus fala em qualquer lugar, com qualquer um, na hora que ele quer falar. Deus usou a mula para falar com o homem, com o profeta Balaão. Então, não importa o lugar que o crente esteja. Se ele está em pecado, se ele está precisando ouvir uma palavra, Deus vai usar alguém para falar com ele. Amém, gente? Vamos seguir. Filho do homem, coma este rolo. Primeiro é meditar na palavra de Deus dia e de noite. Não se sentar na roda dos escarnecedores. Antes, seu prazer é meditar na lei. E no livro da lei ele medita de dia e de noite. Ele está falando. A ordem de comer o rolo é para que o profeta diga tudo o que o Senhor ordenar e que ele seja fiel àquilo que o Senhor mandou o profeta falar. Ele tinha que ter na boca dele a palavra dele e na mente a palavra, para que ele fosse fiel àquela ordem de Deus, falar de correção, de arrependimento, confrontar o pecado daqueles homens, a adoração que eles tinham por outros deuses, mostrar a eles porque eles estavam naquele cativeiro, pela desobediência deles. Era isso que Deus estava falando ao profeta. Deus quer que a gente ministre o verdadeiro evangelho. Aonde quer que você está, você tem que ministrar o verdadeiro evangelho. É uma responsabilidade muito grande passar a mensagem de Deus. A mensagem, a palavra de Deus é de responsabilidade do profeta, do homem de Deus, da mulher de Deus que vai pregar a palavra. Às vezes dentro da nossa igreja, irmão, quando a gente começa a confrontar o pecado, falar de pecado, tem crente que até levanta e vai embora. Tem uns que nem voltam mais para a igreja, nem voltam mais, porque fala assim, aquela igreja só sabe falar de pecado, só sabe falar de coisas que nós temos que se arrepender, sair dessa vida, pecado, porque não é mais moda, pecado está fora de moda, relativizaram tudo, o que era pecado agora já não é mais. Tem igreja que se falar é proibido, fala que agora não é pecado, é obras da carne. E as obras da carne são o quê, irmão? São pecado. E se o pastor da tua igreja não está falando disso, irmão, fuja dele, sai fora. Porque a hora de falar em pecado é agora. Do jeito que o mundo está, tudo é permissivo. O que é certo é errado. E o que é errado é certo. O que é amargo é doce. O que é doce é amargo. O que é luz é treva. O que é treva é luz. Isaías 5:20 já fala sobre isso.
E eu sempre falo, o crente foi chamado para ir na contramão do mundo. Deus vai falar aqui também, olha. Se eu tivesse te levantado como profeta para você falar a outro povo de língua estranha, esse povo ia ouvir. Mas os da casa de Israel, que entende a tua língua, que sabe que tu é profeta, eles não vão querer te ouvir, eles vão endurecer o coração, eles vão endurecer a face para você. Às vezes é isso que acontece na igreja. Muito endurece o coração, endurece a face, fica de cara feia, o coração fica fechado, fica irado para ouvir a correção de Deus. Mas Deus quer corrigir você. A Bíblia fala, lá em Provérbio 11, lá em Provérbio 3:11, assim, ó, Deus corrige a todo o que Ele ama, porque assim como o pai corrige o filho, Deus corrige a quem Ele ama, a quem são seus servos. É difícil, quando o pai corrige um filho, o pai está corrigindo porque ama, é assim que Deus faz com o filho. Hebreus 12:6 também fala que Deus corrige a quem Ele ama. Se Deus corrigiu Davi, o rei de Israel, por que Deus não vai nos corrigir? Porque Deus vai deixar nossos pecados cobertos. Deus não vai deixar pecado de ninguém encoberto, irmão. Deus vai revelar o pecado, mesmo aqueles mais ocultos, amém? Aceita? Nós temos que aceitar a correção do Senhor. Somos tentados a dizer aquilo, olha, o crente, ele é tentado a dizer aquilo que o povo quer ouvir. Não aquilo que Deus quer falar com o povo. O povo quer ouvir o quê? Só coisas boas. O povo não quer ser corrigido por Deus. O crente não quer ser corrigido por Deus. Mas a proposta de Deus para nós é que sejamos fiel à palavra, à mensagem, à palavra dele. Não importa se ela é agradável ou não. Se ela agrada as pessoas ou não. A Bíblia fala assim, mais vale agradar a Deus do que ao homem. Amém? Irmão, fique com essa palavra. Lê Salmo. Eu vou deixar para vocês aqui Salmos 19:10, Jeremias 15:16, Apocalipse 10, do 9 ao 10. Lê que você vai ver o que Deus fala sobre essa palavra. Fique com essa mensagem. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, seu ministério, a sua saúde, a sua família. Que Deus abençoe seus negócios em nome de Jesus. Amém?